Na Liga Arena tem um Atlético Paranaense de Barbieri pressionado diante de um Criciúma de Zé Ricardo ainda mais pressionado. Na Arena Pantanal tem um Cuiabá que busca a sua segunda vitória na competição diante de um Avaí que vai apenas para o seu segundo jogo sob o comando do Jair Ventura. Tem alguma tendência de favoritismo nesses dois jogos dessa quinta-feira que abrem a segunda rodada da Série B? Deixa um pouco da sua avaliação aqui nos comentários. Deixa o like também para que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, tem atualizações quase que diárias sobre a Série B e outros pontos do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro de uma forma geral. Começando a trabalhar sobre o jogo das 19 horas, que é o jogo que abre a rodada. Inclusive eu trouxe uma tendência de favoritos de todos os jogos, vou deixar o card aqui em algum local da tela. Nesse vídeo eu vou trazer informações também de transmissão. Um desses dois jogos vai ser transmitido em TV aberta. Mas bora lá, começando com o jogo da Liga Arena. Acredito não, sem nenhuma dúvida é o jogo em que as duas equipes chegam mais pressionadas, talvez da rodada. Você tem uma carga de pressão muito alta sobre o trabalho do Barbieri, principalmente a partir da eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense para o Maringá, e que a estreia da Série B, apesar de ter tido uma vitória, não aliviou muito essa pressão. Eu trouxe um pós-jogo desse confronto diante do Paysandu e, assim, num contexto geral, o Paysandu desempenhou mais do que o Atlético Paranaense. Terminou não conseguindo ter alguma efetividade, mas, assim, conseguiu ter um desempenho melhor do que o Furacão no Mangueirão. E, assim, muito a partir desse desempenho abaixo do Atlético, acredito que o fator da vitória, o fato dos 3 pontos na estreia não aliviam muito a pressão inicial. Vou colocar os nomes prováveis aqui do Atlético daqui a pouco. Falando sobre o Criciúma, você tem um Criciúma de um Zé Ricardo que também não teve um grande estadual e, além disso, foi um Criciúma que na estreia da Série B ele terminou perdendo para o Operário jogando no Heriberto Hilton de virada. E o que mais me incomodou, assim, olhando uns trechos da coletiva do Zé Ricardo, ele falou sobre não perdemos para qualquer equipe. De fato, o Operário tem um início de ano muito bom, a equipe comandada pelo Bruno Pivetti tem alguns bons nomes, tem um grupo encaixado e acredito que vai dar trabalho a todo mundo nessa Série B. Mas o Criciúma também não é qualquer equipe, né? Para ele estar trabalhando num ponto de vista, não perdemos para qualquer equipe da Série B. O Criciúma estava jogando dentro de casa e não conseguiu desempenhar bem. E assim, uma opinião minha, o Criciúma perdeu demais com a saída do Tencate para um nivelamento para o Zé Ricardo. Entendo que se teve uma baixa muito grande quanto a isso. Assim, o principal ponto é a pressão que se tem sobre os dois treinadores, a pressão que se tem sobre as duas equipes. E quando a gente olha a partir de um ponto que nenhuma das duas equipes está desempenhando muito bem coletivamente, eu vou partir para uma avaliação de peças. Assim. Se tem um Atlético Paranaense com um grande goleiro, se tem um Atlético Paranaense com uma possibilidade de retorno do Esquivel, tem no meio de campo a figura do Zapelli, que entre as peças do Atlético na estreia da Série B conseguiu ter algum destaque, tem o Luiz Fernando também bem, e a figura do Allan Kardec, que tem ali uma presença de área, tem ali a presença da 9. Do lado do Criciúma, né, eu vejo uma dupla de zaga ok, com o Rodrigo e com o Castan, um grande lateral esquerdo com o Hermes, um bom meio de campo com o Morelli, mas para por aí. Não consigo ver as outras peças conseguindo ser decisivas ou serem regulares para o Criciúma durante a temporada. Então, acredito, e avaliando esse jogo em si, e até na avaliação dos favoritos que eu fiz da rodada inteira, eu coloquei um tom de favoritismo para o Atlético Paranaense, muito a partir das peças individuais, muito a partir das forças individuais. Mas a nível coletivo, nenhuma das duas equipes a gente pode esperar grandes coisas. Partindo para o outro jogo, fique à vontade para deixar um pouco da sua opinião, e se quiser também discordar, pode comentar aqui abaixo. O outro jogo é do Cuiabá diante do Avaí, né? O Cuiabá que conseguiu estrear com uma vitória na Série B, fora de casa, aliás, a equipe comandada pelo Guto. Um Guto que na última temporada não conseguiu desempenhar muita coisa com o Sport na própria Série B. E se tem um Guto agora comandando o Cuiabá, que teve a manutenção de algumas peças importantes, como o Derek Lacerda, teve a chegada do Pedrinho,
Vou colocar inclusive os nomes do Cuiabá daqui a pouco na tela. E do outro lado você tem o Avaí, que vive um processo de correção de rota. Assim. Teve a chegada do Jair Ventura, que estava no Goiás. Tem também a manutenção de algumas peças da última temporada. Um Avaí que empatou dentro de casa diante de um Novo Horizontino. Acho que os desafios que as duas equipes tiveram na primeira rodada da competição foram desafios bem diferentes, né? Um Cuiabá teve um adversário um pouco mais abaixo e a equipe do Avaí teve um Novo Horizontino que eu entendo como um dos grandes candidatos ao título, apesar da saída do Eduardo Batista. E assim, tem um Novo Horizontino abrindo o placar, por muito pouco não faz um segundo gol, poderia ter resolvido o jogo nos primeiros 20 minutos do confronto, terminou não conseguindo marcar o segundo gol e o Avaí conseguiu o empate. Quando a gente bate o olho para as duas prováveis escalações, inclusive prováveis escalações retiradas do GE, tá? Deixando o crédito. E aqui vem aquele ponto que eu falei sobre as manutenções de algumas peças. Então tem um Cuiabá com o Pazinato, com o Mateuzinho, com o Sander, com o Lucas Mineiro, com o Derek Lacerda. Então, são peças que vêm da última temporada e que mantêm alguma base. E aí tem outros nomes também com algum destaque, né? Colocando o nome principalmente aqui do Pedrinho, ex-São Paulo, ex-Atlético Paranaense, passagem também recente pelo Santos, um bom atacante de lado. E aí a gente olha para o fator Avaí. Eduardo Brock, que estava no futebol paraguaio, né, teve algum destaque com a camisa do Cruzeiro. O César, Marquinhos Gabriel, né, ex-Criciúma, inclusive. A figura do Barreto, a figura do Zé Ricardo, Igor, Kleber. Colocando lado a lado essas duas escalações, diferente do que eu fiz como avaliação de Atlético Paranaense e Criciúma, aqui individualmente eu entendo que se tem um fator de equilíbrio, né? Colocando ali o material humano lado a lado, eu entendo que se tem um fator de equilíbrio entre Cuiabá e Avaí. E aqui eu também entendo que esse equilíbrio deve ser muito refletido dentro de campo. Acho que aqui eu não consigo cravar um favorito, né? No jogo do Atlético contra a equipe... No jogo do Atlético contra a equipe do Criciúma, eu vejo um Atlético um tom acima pelas forças individuais. E aqui eu não consigo cravar esse fator favoritismo. Talvez, pessoalmente eu tenho uma preferência pelo trabalho do Guto, eu colocaria o Cuiabá um pouco acima, mas tem o Jair Ventura também que conhece muito bem a competição. E apesar de ainda estar se ambientando com o grupo, eu entendo que ele pode trazer um Avaí competitivo mesmo fora de casa. Deixa um pouco da sua opinião quanto a esses jogos, trazendo informações relacionadas à transmissão desses jogos. O jogo do Cuiabá contra o Avaí vai ser transmitido pela Rede TV e pela Disney Plus. O jogo do Atlético Paranaense é exclusivo da Disney Plus. Não sei se vai passar pela ESPN. A informação que eu tenho é que Disney Plus vai transmitir esse confronto. E colocando também, porque tem o Desimpedidos. Tô dando uma olhada aqui para ver se o Desimpedidos programou. Programou sim. Inclusive na descrição desse vídeo eu vou colocar o link do jogo, né, o link do Desimpedidos, inclusive no post também da comunidade eu vou colocar o link para você clicar e ir diretamente para a página do Desimpedidos para assistir ao jogo de Cuiabá e Avaí. Deixa o seu palpite para esse confronto, para o confronto do Atlético Paranaense Criciúma também. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e também compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. Até a próxima.